De volta com o nosso Você Bonita e agora a gente vai falar do Março Azul. É um mês que coloca como alerta e até a prevenção e muitas informações esclarecedoras, é claro, sempre, pra gente falar do câncer de intestino. Para vocês entenderem melhor, a gente separou também o VT de abertura. Olha lá. Em evidência por casos recentes envolvendo famosos como as cantoras Simone e Preta Gil, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil. As artistas fazem parte do grupo de mais de 45 mil brasileiros que terão esta doença este ano. Para alertar a população, neste mês é realizada a campanha Março Azul Marinho, que tem por objetivo dar visibilidade e trazer informações sobre esse tipo de câncer. O câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino grosso e de reto, mata 900 mil pessoas por ano e fica atrás somente do câncer de pulmão. Esta neoplasia é, no Brasil, a segunda mais comum entre homens e mulheres, totalizando 45.630 novos casos por ano. As chances de cura chegam até 95%, mas para isso o diagnóstico precoce precisa acontecer. Então cuide da sua saúde, faça exames periódicos e a qualquer sinal procure ajuda médica. Tá aí, gente, precisamos sim, né, tirar todas as dúvidas, é muito importante, principalmente todos os exames que a gente pode fazer preventivos. Então a gente convidou mais uma vez, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, doutor Rodrigo Barbosa. Bem-vindo! Tudo Querida, bom, doutor? muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo, o assunto é sério, a gente sabe aí pelos números também, né, e toda vez que aparecem casos na mídia, chama a nossa atenção. E o que eu acho que mais nos interessa, antes até da gente falar da questão dos sintomas e alguns alertas que levam a busca para o diagnóstico e a procura do médico, doutor, é a forma como a gente tem esse diagnóstico, porque não é simplesmente colher um exame de sangue que vai mostrar que algo está acontecendo de forma errada, né? Esse mês de março é um mês muito importante para todos nós da coloproctologia e da cirurgia digestiva, porque é um mês para lembrar de maneira mais enfática na mídia uma coisa que tem que ser lembrada sempre, né? A prevenção do câncer coloretal. Um câncer que, como você viu, atinge muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo. Um câncer que tem prevenção na grande maioria dos casos e um câncer que pode ser não somente prevenido, como tratado, se detectado precocemente, com grande eficiência. Então, basicamente, o câncer coloretal hoje é um dos que tem melhor chance de sobrevivência para quem é portador, principalmente quando detectado em fases mais precoces. Pois é, doutor, mas eu toquei nesse assunto que a gente tem a mania errada de achar que só os exames de sangue, né, nos mostram ali questões se está tudo bem ou se não está, né, com marcadores tumorais, etc. E, na verdade, até estudando bem, eu gosto muito de ler a respeito e tal, na questão do câncer de intestino, não adianta. Tem que fazer colonoscopia de qualquer... Não existe outra forma. Não. Isso é uma coisa muito, muito importante que você falou, Carol, porque existem as correntes, né, dos médicos hoje que querem fazer uma medicina integrativa, digamos assim, mais preventiva e muitas vezes acabam equivocando muitas pessoas também. E costumam pedir o grande marcador para a doença, que é o câncer coloretal, o CEA, de sangue de rotina para as pessoas. A gente costuma falar que pedir de rotina o CEA é uma conduta, não vou falar incorreta, mas não é a ideal, porque o CEA ele aumenta em situações 1000, como por exemplo em pessoas que fumam, o CEA pode vir bem aumentado. E muitas vezes o CEA pode não estar aumentado em pessoas que têm o câncer coloretal. Entendi. Então, fazer de rotina o CEA para prevenir o câncer coloretal é uma conduta que não está correta. O correto é fazer o exame preventivo, que é a colonoscopia a partir da idade certa. E doutor, me corrija se eu estiver errado, esse marcador tumoral existe para no tratamento vocês conseguirem ver se de fato está sendo efetivo? Sim, o CEA ele é um marcador prognóstico, né? Então, quando a gente pega um paciente que ele tem um tumor
e ele está alto, quando a gente retira aquele tumor, o CEA naturalmente cai. E aí a gente vai seriando, né? Vai fazendo várias vezes o exame. Para quê? Para a gente ver se, por exemplo, ele aumentar nesse cenário, ele pode ser um indicativo que está aparecendo doença ou mesmo no local da ressecção ou em outras partes do corpo. E aí a gente vai fazer uma investigação mais apropriada, com tomografia e muitas vezes outros exames até mais profundos. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, então, dos sintomas, daqueles alertas mesmo? Quando a gente já tem um sinal de alerta, que a gente vai colocar alguns aqui para vocês, é porque ele já está num estágio um pouquinho mais avançado ou não? Alguns desses alertas podem já acontecer no início do estágio. Eu costumo falar que os sintomas para os pacientes que são portadores de câncer coloretal, quando eles vêm, eles normalmente são tumores maiores. Tá. Porque o câncer de intestino, ele começa com um pólipozinho que vai degenerando. Aquela degeneração forma um pólipo pequeno que vai crescendo e se tornando aquele tumor grande, que aí sim começa a dar sintomas mais graves. Por exemplo, um paciente que tem náuseas e vômitos, que tem câncer de intestino, esse paciente, ele já tem um tumor muito grande, porque está havendo um sintoma obstrutivo. Tá. E a obstrução intestinal é um sinal de um sintoma mais, de uma doença mais avançada. Mas claro, se você está apresentando náuseas e vômitos de repetição, com certeza um médico tem que ser consultado. Sem dúvida, né? Já vai chamar a atenção, né? Já vai chamar a Um quadro atenção. como esse. Ele não vai conseguir nem ficar em casa, né? Eu costumo dizer. Sim, sim. Perda de peso, doutor, o que acontece então? Acaba tendo muita diarreia, talvez? A doença neoplasia, o câncer, né, neoplasia maligna, ela cursa com o que nós chamamos de síndrome consumptiva, ou seja, o tumor ele vai consumindo o seu corpo literalmente. Digamos assim, como se ele se alimentasse de você. Então, ele vai fazendo você emagrecer. Então, se você está em casa, está percebendo um emagrecimento sem causa, sem dieta, sem ter mudado a alimentação, sem ter mudado a rotina de exercícios, está percebendo que passou-se ali 1 mês, 2 meses, você perdeu 5, 6, 7, às vezes 10 quilos, Uau. Isso é um sintoma, um sinal de que você pode estar sendo acometido por qualquer neoplasia. Então, o sintoma perda de peso é um sintoma não só do câncer coloretal, um sintoma das doenças neoplásicas em geral. Isso sem, claro, está fazendo dieta, está, né, mudando de hábito, aumentando o treino. E é até curioso, né? Porque alguns pacientes, eu vou te contar um caso real de um paciente meu que ele vinha numa luta para emagrecer, e ele começou a dizer, nossa, doutor, não estou fazendo nada emagrecer. A gente fez uma colono e tinha um tumorzinho no colo direito. Olha só. E impressionantemente falando, ele estava assim, estou super feliz, estou emagrecendo. Então, pessoal, emagrecer sem causa não é uma coisa boa. Não é um sinal positivo. Dor abdominal. Esse é o mais inespecífico, né? Porque muito da dor abdominal, intestino irritável, intolerâncias alimentares, erros alimentares. Mas quando a dor abdominal é persistente, eu sempre falo, não menospreze os sintomas. Vamos sempre passar aquele filtro e fazer todos os exames apropriados. Que não só vai ser a colonoscopia, pode ter uma endoscopia, muitas vezes pode ter uma tomografia. A gente só não pode menosprezar os sintomas. Tá certo. Já já a gente vai mostrar aqui onde acomete, qual é o mais comum, tá, doutor? Mas vamos, então, aos alertas, que eu acho bem importante. Anemia a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? E tem perguntinha do público também, quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Aí, Pati, obrigada, um beijo. Algum outro exame pode indicar algo para que se confirme com a colonoscopia? Já já vamos falar sobre isso. E eu comecei... Então, deixamos essa perguntinha da Pati, doutor. E você vê como, se tem uma coisa que eu sei, é o que querem saber. Porque eu também sou paciente, eu me coloco no lugar de todo mundo que está em casa. A pergunta é sempre, quando fala de câncer de intestino, ligada e associada ao exame, além da colonoscopia. Porque a gente quer se convencer que tem uma coisa mais tranquila do que a colonoscopia para trazer o diagnóstico. Bom... Isso é uma coisa que até existem exames que podem ajudar a detectar pólipos, podem ajudar a detectar lesões. Qual que é o problema? É que a colonoscopia ela é terapêutica, a colonoscopia ela trata, a colonoscopia ela tira o pólipo, às vezes ela pode tirar até um tumor quando ele é muito pequeno. Sim, quando já encontra, né? Então a colonoscopia de fato é o exame ideal. Mas se você, digamos assim, que é uma pessoa ultra, mega, hiper
milionária, quer gastar dinheiro para fazer exames que não vão ser terapêuticos e não vão ter a mesma eficácia e quer para, digamos assim, adiantar, ver se tem alguma coisa antes de fazer a colonoscopia, até dá para fazer uma cápsula endoscópica que você engole um comprimidinho para ir filmando o teu intestino. Dá para fazer uma colonoscopia virtual, que é uma tomografia, na verdade, que ele reconstrói teu intestino. Só que qual é o problema? Você vai fazer um exame, vai gerar um custo. Alguns desses exames não têm, né, cobertura pela Agência Nacional de Saúde. E qual que é o problema? Encontrou alguma coisa ali... Você vai ter que fazer a colonoscopia. Vai ter que fazer a colonoscopia. Então a colonoscopia é para retirar. É o ideal. Tá certo. E eu gosto de bater nessa tecla porque eu aprendi. Uma vez eu perguntei para uma médica, eu falei, puxa vida, eu tive apendicite e tal, então assim, numa cirurgia, por exemplo, de apendicite, que é uma cirurgia de urgência, que você retira o apêndice. Você lembra, né, doutor, quando eu tive? Sim, eu lembro pois é. bem. Aí você fala assim, então, mas o médico ali, quando já retirou o apêndice, não tem certeza que tá tudo bem? Não. Então, olha que coisa, né? Uma coisa não está associada à outra, a colonoscopia é muito importante. Ela é o Papa Nicolau do intestino. Não é isso, doutor? Do intestino então, grosso, é isso mesmo. A anemia, a gente ainda não falou a respeito dela. A anemia é um sinal clássico das doenças neoplásicas também, né? Assim como a perda de peso. No caso do câncer de intestino propriamente dito, ela pode estar muito associada a sangramento do tumor. Então, isso a gente deve com certeza vir nessas plaquinhas mais à frente falar sobre o sangramento intestinal. Que é uma das... Que é uma das coisas que mais chama a atenção. Que não vai ser ainda essa, vai ser na próxima plaquinha. Olha lá, alteração da consistência das fezes. Então, é quando às vezes fica com prisão de ventre, às vezes fica com diarreia. Sim, Os tumores de intestino têm muita correlação com isso, né? Se você tem uma prisão de ventre, principalmente que surgiu súbita, né? Ou uma diarreia persistente que está vindo com sangue, é um sinal indireto de que você precisa fazer algum exame para confirmar. Nem sempre vai ser, nem sempre não, quase nunca, vai ser um tumor maligno. Mas a gente precisa investigar. E aí, o sangue nas fezes. E esse aí é uma estrela, né? Porque se você vê sangue nas fezes, esse é o sinal que não pode acontecer no seu dia a dia. Sangramento nas fezes é sinal de que alguma coisa não está certa. Ou você está tendo um sangramento do intestino, principalmente sangue que seja mais escurecida, ou você está tendo um sangramento da doença orificial, das hemorroidas, de fissuras ali embaixo, que é um sangramento normalmente mais cintilante, um sangramento mais vivo, né? Mas sangue nas fezes é igual a colonoscopia, ponto. Se você está tendo um sangramento nas fezes, você que está em casa, você precisa fazer uma colonoscopia para uma detecção precoce de uma iminente lesão neoplásica ou até mesmo para descartar isso. Opa, não, a doença é lá embaixo, vamos tratar as hemorroidas, por exemplo. Tá certo. Para fechar, temos o último, que é aquilo que a gente já comentou, quando então... É aquela cartinha repetida da Copa do Mundo, quando você abre vem duas iguais. Duas iguais, tá aí, ó, prisão de ventre e diarreia quando ficam ali persistentes, né? E muda de uma para outra. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Quem escreveu pra gente? Já o doutor vai mostrar, a gente vai localizar aqui pra gente entender. Daniela, obrigada, um beijo. Quais pessoas correm mais risco de ter esse tipo de câncer? É mais comum em homens ou em mulheres? Pergunta bacana. Pessoal, essa é uma pergunta bem importante porque algumas pessoas separam a prevenção dos cânceres pela idade, pelo tipo de etnia, pelo gênero, né? Mas o câncer coloretal em específico, é muito importante que você que está em casa não tente buscar esse tipo de distinção. Você tem que seguir o cronograma normal de rastreamento. Tem que seguir qual que é o cronograma normal. Eu até tava falando com o pessoal, né, dizendo assim, olha, se você assistiu o Pelé jogar, tá na hora de fazer. Se você ouviu Jimi Hendrix tocar, opa, tá na hora de fazer. Sem dúvida. Mas então, aumentou muito os casos em jovens, né? Aumentou muitos casos em jovens, mas assim, quando a gente joga no pool populacional, né, você tem que ir aos 45 começar a fazer colonoscopia, ou 10 anos antes, se você tem um caso na família, né? Então, se você teve um familiar com 40 anos que teve câncer, você tem que fazer aos 30. Claro que isso é uma coisa que eu falo muito em consultório. Se você é uma pessoa que tem acesso, você tem uma história, você tem uma alteração, um sintoma atípico, a gente não deve esperar essa idade chegar para fazer o exame de colonoscopia. Vai, marca o exame. E eu até falo, né? O pessoal tem muito medo do preparo da colonoscopia. Eu digo,
Calma lá, pessoal, isso é uma limpeza intestinal. Vamos fazer uma limpeza, você vai até ficar mais enxutinho no dia seguinte. Vai prevenir o câncer, vai ser chato fazer essa limpeza, tem que ter uma organização, sim, tem que marcar direitinho, tem que ir acompanhado, sim, né, doutor? Mas tem que fazer o mindset para encarar aquilo ali com a positividade de que está fazendo uma coisa boa para o próprio corpo. É isso mesmo, tá certo. Eu vou colocar mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Luana, obrigada, um beijo. Quem fez bariátrica pode estar mais sujeito em desenvolver a doença? Essa pergunta também é interessante. Não, de maneira alguma, né? Se você for olhar a literatura médica, a obesidade, né, que é estar com sobrepeso, um IMC muito aumentado, aumenta a chance de você ter pelo menos 14 tipos de câncer. Então, a obesidade é o fator de risco para doenças neoplásicas. Então, se você fez uma bariátrica, na verdade, você está reduzindo a chance de ter esse tipo de câncer. Isso é um fato. Mais uma, Gláucia, ou já o nosso... E a gente separou um ilustra para vocês também. Dá uma olhadinha aí, que mostra, eu acho, como se desenvolve, né, doutora lá? Esses são os pólipos? Esse é o pólipo que começou e ele tá degenerou e está se alastrando pelo intestino. Ele cresce, né? A doença vai crescendo e você vê que ela cresce muito para dentro e vai obstruindo a luz do órgão, né? Então, o que é que acontece? O cocô não consegue passar. E você vê que ele tem umas coisinhas avermelhadas. Por quê? Porque ela vai ulcerando e sangrando. Puxa. Então, é assim que se desenvolve a neoplasia coloretal, né? Quer mostrar aqui pra gente, doutora? Só pra gente ter uma ideia. Eu acho que o legal da montagem aqui é que muitas pessoas não entendem o que é e aonde chega a colonoscopia. A colonoscopia, ela vai atingir o intestino, vai acessar o intestino grosso e o finalzinho do intestino delgado. Então, o grosso vai ser essa parte aqui em marrom mais escuro e essa parte em bege é o intestino delgado. Então, a colonoscopia serve para detectar a neoplasia do intestino grosso, no máximo ali apêndice, cílio terminal, né, que são locais que ocorrem muito menos câncer, mas o importante é que quando a gente faz essa colonoscopia, a gente vai identificando uma lesãozinha ali, a gente vai tirando, e quando tira o pólipo, quando tira aquela lesãozinha inicial que apareceu no vídeo, o que é que acontece? Tirou. Aquilo ali não vai mais virar um câncer em você. Então é muito, muito importante esse exame. E aí vai para biópsia? Vai para biópsia, vai analisar o tipo de pólipo. Muitas vezes os tipos de pólipo variam, né? Tem pólipos que não são absolutamente nada, tem dos que são mais leves, que você vai poder fazer uma colonoscopia daqui a 3 anos, e tem dos que são mais agressivos, que você vai ter que repetir a colonoscopia ainda antes. Entendi. Então é bem importante ter um médico que esteja habilitado para entender os tipos de pólipo, para que você saiba a periodicidade que você vai ter que fazer esse exame. Tá certo. Tem mais uma perguntinha, dá tempo quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Márcia, um beijo. É um câncer que tem cura? Depende muito do estágio que a gente detecta a doença. Nas neoplasias mais precoces, o índice de cura do câncer coloretal é gigantesco. É um dos que mais tem probabilidade de cura. Até mesmo em estágios mais avançados, a probabilidade de cura não é baixa. É uma probabilidade bacana, com outros tumores. Só que a grande questão é quando você descobrir isso, quanto você vai levar para tratar. Então, muitas vezes o paciente vem, passa com você, descobre a lesão e aí começa a entrar num devaneio, negação. Não, descobriu, vamos tratar, vamos resolver. Estadiar, ver se tem lesão em outras partes do corpo, ver se precisa fazer quimioterapia ou não. Mas, pessoal, se você ou alguém da sua família está passando por isso em casa, fique tranquilo, a medicina evolui mais e mais a cada dia e a probabilidade de cura aumenta com certeza. Tá certo, doutor. Você é a favor de fazer endoscopia e colonoscopia de uma vez? Sim, a gente até tem um apelidinho carinhoso, que é coleda, né? Colonendoscopia. A gente gosta muito de fazer isso. Por quê? Aproveita, né? Porque você aproveita uma única sedação. Além de aproveitar uma única sedação, você tem a chance de detectar doenças no estômago, que também pode ser acometido por câncer, que também pode ser acometido pela famosa H. pylori, que também pode causar desconfortos gástricos. Então, eu acho que é um exame que quando você pode fazer junto, e tem indicação, né? Porque você não precisa estar fazendo, por exemplo, você fez uma colonoscopia há 6 meses, aí tem que repetir porque tinha um pólipo. Para que você vai fazer uma endoscopia ali na hora porque você tem que fazer? Não, tem que ter indicação. Entendi. Mas normalmente quando eu vou fazer, eu acabo pedindo os dois, tendo a pertinente indicação.
Tá certo, doutor, queria ouvir sua opinião, porque é importante, às vezes, quem está assistindo a gente, fala, puxa, não tinha pensado nisso, vamos aproveitar e já vai, né, no pacotão aí dos cuidados e pacotão, da prevenção, né, gente? E aí ainda então, vai um ultrassomzinho, importante. normalmente, de abdômen vai junto também. Também. Então, olha, converse com o seu médico, pense em tudo isso, né? Prevenir é sempre melhor. E que bom que a gente tem esse exame, né? Ele não é dos mais gostosos, é meio chatinho, mas que bom que a gente tem, né, doutor? Vou deixar o seu contato, @doutor abreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutor abreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto. Você já encontra o trabalho dele. O doutor é cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Paixão. Parabéns sempre pelo trabalho. Até a próxima. É, gente.